Bom, gente, eu trouxe aqui um exemplo de um triângulo para a gente aplicar essa fórmula trigonométrica para calcular a área de triângulo, tudo bem? Bom, gente, a gente tem aí diversas formas de calcular áreas de triângulos, né? Depende de cada situação que esse triângulo ele se encontra. Nós temos aí um jeitinho de calcular a área para quando esse triângulo ele está envolvido com trigonometria ou com geometria, até polinômios, né? E aqui no nosso caso, nós temos aqui um triângulo. Nós não conseguimos saber se ele é um triângulo isósceles ou se ele é um triângulo escaleno, né? O que nós conseguimos saber é que nós temos dois lados fornecidos e a gente tem esse ângulo de 30 graus aqui entre o 10 e o 20. Tudo bem? Bom, gente, nesse caso aqui, a gente não consegue traçar a altura desse triângulo, né? Ele é um triângulo irregular. A gente não consegue determinar a altura, talvez dividir esse lado aqui em duas partes, né? Dividir o 20 em duas partes. Nós não conseguimos isso porque a gente não tem o valor desse lado, né? Ou seja, é um triângulo provavelmente até escaleno. Ficaria um pouco complicado, né? Então, para casos como esse, nós podemos utilizar uma fórmula trigonométrica para encontrar a área desse triângulo. Que seria essa daqui, ó. Área igual a AB seno de θ dividido por 2. Então, a área é igual a A vezes B seno de θ dividido por 2. Tudo bem? Bom, então essa área aqui, para a gente calcular ela, nós temos que inserir, né, os lados que nos foi fornecido, que é o 10 e o 20, no lugar de A e de B, certo? Esse seno aqui de θ seria o seno do ângulo de 30 graus, tá? Tudo isso, barrinha, né, dividido por 2. Tudo bem? Só que, gente, o que eu queria comentar? Essa fórmula aqui, ela é até amplamente conhecida, né, para calcular área de triângulos com base na trigonometria, mas ela só funciona quando nós temos aí um triângulo que tem dois lados fornecidos, e este ângulo aqui de 30 graus poderia ser outro tamanho, né? Esse ângulo ele tem que estar entre as medidas fornecidas. No nosso caso, entre o 10 e entre o 20. Né? Tanto o 10 quanto o 20 tem que ser medidas adjacentes a esse ângulo de 30 graus. Então essa formulinha ela não funciona se eu, por exemplo, tivesse os meus 30 graus aqui ó, no lado direito ou aqui acima no topo do triângulo. Né? Então ela só funcionaria para esse caso, onde ela está em volta do meu 10 e do meu 20. Tudo bem? Então vamos utilizar ela aí, né? Vamos fazer as nossas continhas. Então, área igual a AB. Esse A e esse B são os dois lados fornecidos, né? Não importa a ordem que você escolher para A ou para B. Vamos colocar aqui na ordem, né, 10 e 20. Poderia ser 20 e 10, não tem problema nenhum. 10 vezes 20 vezes o seno do θ, seria no caso o seno de 30 graus, né? 10 vezes 20, seno de 30 graus. Tudo isso faz uma barrinha grande, dividido por 2, tá? Então essa é a nossa primeira linha de conta. Bom, vamos lá. Então, área igual 10 vezes 20, então a gente tem um valor de 200 vezes seno de 30. Olha naquela tabelinha trigonométrica, né? A gente tem seno, cosseno, tangente para arcos notáveis, né? Como o 30, o 45 e o 60 graus, né? Então é só olhar naquela tabelinha que tem na apostila, né? Para os alunos do 8º e do 9º ano, eu recomendo. O meu ensino médio tem que saber isso de cor e salteado. Tá bom? Vamos lá, então seno de 30 na tabelinha equivale a 1 sobre 2, ou meio, né? Eu vou colocar assim, ó, 1 sobre 2, dividido por 2, beleza? Tá, então agora o que nós temos aqui? A gente tem um número inteiro, que é o 200, nós temos uma fração, que é este meio,
tudo isso dividido por 2. Então vamos resolver primeiro a parte do numerador, né? Seria o 200 vezes meio, para depois o resultado a gente divide por 2, né? Tá, 200 vezes 1 sobre 2, galera. Vamos fazer essa continha aqui, ó, num canto da nossa folha. Então 200 vezes meio seria essa continha aqui, né? 200 vezes 1 sobre 2. Toda vez que nós temos aí número inteiro multiplicado por número fracionário, a gente tem que transformar ou o fracionário para inteiro ou o inteiro para fracionário, tá? Só fazemos continhas entre inteiro com inteiro ou fracionário com fracionário. Para o nosso caso, é mais fácil então transformar o 200 numa forma de fração, né? Colocando o nosso 1 embaixo. Colocando 200, né, por 1. Fração com fração, agora eu tenho uma continha disponível aqui, né, ó. 200 vezes 1, que dá 200, e 1 vezes 2, que dá 2. 200 dividido por 2 fica 100. Legal? Volto para a minha continha primária, né? Essa continha aqui é um leque que eu abri secundário para calcular o 200 vezes meio. Fiz a continha, então deu 100. Então agora eu venho de volta aqui para minha fração, para minha continha primária. E aí nós temos esse cenário aqui agora, né? A área é igual a 100 dividido por 2. E aí ficou facinho, né, gente? 100 dividido por 2, aí a gente tem então 50. Reparem que nós não temos unidade de medida para o lado 10 e nem para o lado 20. Então a gente não pode colocar centímetros quadrados ou metros quadrados. A gente deixa só 50. Tudo bem? Então deixa eu destacar minha resposta. Pronto. E é isso aí.